Olá, eu sou o Mogli e começa agora mais um próximo stand-up. Eu acabei misturando agora os dois podcasts, né? Mas é porque sai de um, vai para o outro. Enfim, basicamente eu queria primeiro pedir desculpa para você, ouvinte, né? E para Karen, que esse episódio era para ter ido ao ar semana passada. Porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, eu tive que me vacinar, graças aos deuses. Yes! Temos mais um jacaré Eu no nosso entorno. tive como é que é mesmo? Como é que as pessoas falam? Eu tive essa comorbidade, né? Ser professor. E por isso eu acabei Concordo. ficando alguns dias mal, e aí a gente não conseguiu gravar, não teve tempo. E por isso a minha vida está enrolada e até por isso a gente está fazendo uma gravação e não está fazendo esse episódio ao vivo. Para Tudo quem bem, está porque no semana YouTube, passada, no dia que a gente ia fazer isso, eu também estava morrendo de passar mal da enxaqueca. então, tipo, o universo conspirou para que não acontecesse na semana passada. Mas para quem está vendo no YouTube, já sabe que quem está aqui comigo é a nada mais nada menos Karen Vol, que está sempre que eu posso participando dos meus projetos. Yay! Tudo bem? E tá tremendo porque eu pus o computador no meu colo, então toda vez que eu rio, eu chacoalho a câmera. Êêê! Não tem problema, porque isso aqui é um podcast que está no YouTube. Então, as pessoas que vão ter que lidar com os estrabismos dela. Mas então, a gente está aqui para falar sobre o stand-up que você, Karen, indicou, que é Trevor Noah, Afraid of the Dark, que foi lançado em 21 de fevereiro de 2017, gravado no Bacon Theatre, na Broadway, em Nova York. Agora, a minha pergunta é, por quê Afraid of the Dark? Então, eu já vi 2 stand-ups que tem do Trevor Noah na Netflix, são o Afraid of the Dark e o Son of Patricia. E eu já tinha visto que você não tinha comentado nenhum dos 2. Estava vendo se o gato estava puxando o fio do meu microfone, porque não ia ser legal ele derrubando tudo aqui. Mas daí eu já vi os 2, eu gosto muito do Trevor Noah, e aí eu falei assim, bom, se ele não comentou nenhum dos 2 ainda, então a gente vai com o primeiro, porque quem escuta o próximo stand-up merece conhecer o Trevor Noah desde o princípio, porque eu acho que é, assim, extremamente recompensador você ver como ele já era muito bom quando fez o primeiro stand-up dele na Netflix. Quando você vê materiais deles mais antigos, você já vê o quanto ele é bom. E quando você vê as coisas mais recentes, à medida que ele foi se desenvolvendo e amadurecendo a arte dele, é extremamente recompensador você ver como que é um produto, assim, uma arte que já era muito boa e com o polimento ela ficou só melhor, só melhorou, só ficou mais incrível. Ele é muito esperto, ele tem umas tiradas muito boas, que inclusive eu acho que é uma das características que fez com que ele conseguisse o trabalho de host de um daqueles late night shows, né? O Daily Show, no caso. É o Daily Show, isso. Ele para ser um host de um programa desses, é bem necessário que você seja uma pessoa que pense rápido e consiga dar essas tiradas rápido para manter o seu convidado interessante e o público entretido, né? Então, assim, Então, isso é um ponto que eu acho que, assim, eu acho... não sei agora, porque atualmente não estou conseguindo acompanhar ele. Mas, assim, eu gosto do Trevor Noah. Acho que a primeira vez que eu tive contato com ele foi no Comedians, né? No Comedians in Car Getting Coffee, do Seinfeld. Nossa, é ótimo, é. Então, assim, e desde lá eu tive contato em vários outros esquetes, em outros momentos, e ele sempre foi bom. Esse especial foi a primeira vez que eu vi, né, no caso. Uhum. Só que eu percebo que ele tem uma coisa
que nós dois aqui temos também em comum com ele, que é ele pensa muito mais rápido do que ele fala. E às É vezes verdade. isso faz com que a gente fique perdido. Mas Atrapalha um pouco a comédia dele, mas tipo, não o suficiente para ficar uma coisa ruim. eu não sei, eu imagino que isso pode acontecer com algumas pessoas. Eu tô com ele a cada palavra, então para mim isso não afeta. E eu acho que isso é muito, muito benéfico quando ele tá no papel de host, que ele não vai falar tanto, né? Então Uhum. isso, por isso que eu acho que essas tiradas muito boas e muito rápidas dele são uma característica tão importante para ele ser um comediante cuja função é, além de transmitir a imagem dele, é mais ou menos o seu papel aqui no Lobos, Dragões e Unicórnios, principalmente, que é você está entrevistando alguém. Então, acaba que um bom programa de entrevistas, uma boa entrevista, ela fornece um pouco de informação sobre quem está entrevistando e ela faz o entrevistado ficar a versão mais interessante dele próprio. E eu acho que o Interessante Trevor essa definição. faz isso muito bem. E eu estava assistindo pela segunda vez, eu reassisti ontem, né, para me lembrar, para a gente poder conversar a respeito. Então eu estava, tipo, me lembrando das piadas antes dele terminar. E eu achei muito gratificante ver como que é a construção dele, sabe, o setup, como que ele monta as histórias para chegar naquele negócio. Então ele faz um comentário cá na frente sobre, sei lá, sobre ter ido para a Escócia, e aí ele conta 1 trilhão de casos, fala da Grã-Bretanha, fala de como que foi, faz todo um sketch lá da colonização da Índia pela Grã-Bretanha, e não sei o quê, Que depois ele, inclusive é maravilhosa. maravilhosa, Maravilhosa. depois ele passa por não sei o que, para chegar lá no James Bond, naquele ding, 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 ding. Então, Mas assim, então, eu acho bom, essa construção dele é muito limpa, muito perfeita. E é, ele é o tipo de pessoa que ele joga as informações durante, como você falou, ele vai contando a história dele e ele vai deixando petiscos para que ele lá na frente possa retomar essas informações. Tipo, é tudo são vários tijolinhos que constroem a cena como um todo, o episódio como uhum. um todo. E diferente de alguns stand-uppers, ele não deixa a ponta solta, ele não. Calma aí, deixa eu fazer uma observação aqui, deixa eu sair e depois deixa eu voltar. Não, é tudo. Olha, falou isso, aí daqui a pouco já puxa para um próximo, já. Não, mas falando nisso, é tudo casadinho, é tudo ligado, é muito bacana, assim, É. no meu modo de ver. Sim, isso é uma coisa que eu acho muito legal também, porque tem muito stand-up que acho que é até isso que você está falando mesmo, que tem abre o parênteses, fecha o parênteses. O dele não, é cheio de apostos, sabe? Cheio de vírgula. Você vai, é tipo, mudei de assunto, mudei de assunto, mudei de assunto, mudei de assunto, aí eu volto em um, daí eu volto no outro, daí eu volto no outro, mas não é uma coisa que parece que ele está o É tempo tudo, todo é abrindo e uma fechando parênteses. crescente, É não é fluido. Isso. é bem fluido e vai crescendo. E vem cá, você conheceu o Trevor Noah quando, como e onde? Eu já tinha visto alguns anúncios sobre ele ter sido indicado para o Daily Show. Eu acho que a primeira vez que eu vi ele falando alguma coisa foi no Seinfeld, no Comedians with Cars Getting Coffee. E daí eu e o Gustavo decidimos. Agora eu não me lembro se eu vi com o Gustavo ou com minha mãe, não interessa muito, mas assim. E aí a gente acabou vendo o Afraid of the Dark. E aí depois a gente viu um documentário dele e depois a gente viu o Son of Patricia. E eu vou te falar, o Son of Patricia é ainda melhor, mas a minha piada favorita dele tá no Son of Patricia. Mas só que os elementos que fazem eu gostar dele, eles já estão todos no Afraid of the Dark. Então, por isso que eu preferi vir para esse primeiro, sabe? Dá para ver
que ele é uma pessoa, ele tem uma identidade muito forte, sabe? Não é difícil você pescar coisas específicas sobre quem ele é. Ele é um cara sul-africano, nascido em Joanesburgo. Ele é mestiço, o que é uma coisa que faz muita diferença na experiência de racismo dele na África do Sul, especificamente, porque isso é uma coisa que ele fala em alguns lugares, eu não me lembro mais em qual das coisas que ele fala, mas ele fala sobre como que na África do Sul, se você for negro, depois que acabou o apartheid, tem um monte de problemas, etc., mas o racismo ele não é tão forte com o negro. Ele é muito mais forte com o mestiço. O problema é ser mestiço. Inclusive, quando ele nasceu, era ilegal. Sim. Né? Quando ele nasceu, o relacionamento da mãe dele com o pai dele era ilegal. Então, isso é um problema muito mais forte do que ser mestiço é um problema mais forte do que ser negro. Enquanto que a gente, aqui no Brasil, na América do Norte, em vários outros lugares do mundo, nas colônias inglesas, provavelmente todas, é uma questão de colorismo, né? Tipo, quanto mais melanina você tem, mais racismo você sofre. Eu lembro dele ter contado isso no Comedians, no caso, no Comedians in Car. E foi foi a primeira vez que eu via, assim, tipo, olha, a pessoa é mestiça, né, e sofre mais preconceitos do que a galera que é Do que preta, um por exemplo, negro aqui no Brasil. O um negro. negro mais pigmentado, né? Uhum. E foi um negócio que me abriu muitos olhos, porque a gente sempre fala, né, ainda mais a gente que está no meio de militância, a gente aprende os jargões, a gente aprende a falar da maneira correta, a gente aprende a prestar atenção no que a gente pensa para lidar com aquele racismo nosso de cada dia, que a gente foi criado com isso, então é impossível a gente escapar de ter esses pensamentos. E eu sou muito uma pessoa que eu não digo que eu não sou racista, machista, homofóbica e tal. O fato de eu ser feminista e aliada dos demais movimentos eu acho que isso é mais uma questão de prestar atenção em como a gente pensa e como a gente age, para quando a gente identifica algo que vem desses preconceitos sistêmicos, a gente conseguir lidar com eles, e não simplesmente falar: "Não, eu sou feminista. Não, eu sou aliada, eu não posso ser racista". Claro que a gente é, sabe. O primeiro passo para você conseguir ser um bom aliado é você admitir que é racista. Sim. E não Mas não pode parar por aí, né. Então, sim. assim, ver ele falando sobre isso foi uma coisa que me abriu os olhos de uma maneira. Sabe quando você entende mais ou menos um conceito, mas você ainda não conseguiu realmente terminar de entender? E aí tem aquele momento que você fala assim: "Ah, tá, entendi". Mas então, e isso é até uma coisa que eu queria comentar com você, porque eu não vi até hoje um especial tão panfletário sem ser panfletário. Não é? Porque ele toca em todas as feridas que são importantes e você entende quem é a pessoa. Isso está no que você estava falando. Você entende quem é a pessoa Trevor Noah, você entende todos os conceitos, todos os valores que essa pessoa tem e tudo que ela passou sem que ele vire e fale: olha, é errado você fazer isso, ou é errado você agir desse jeito com tais pessoas. Mas ele te entrega tudo isso. Ele fala do privilégio do branco, ele fala do quão é escroto você achar que as pessoas não podem ser imigrantes, que as pessoas não podem imigrar. Ele fala como você não deve tratar pessoas LGBT. E assim, tipo, Ele sem fala dizer sobre exatamente isso. ele fala de feminismo, né, porque ele fala tem todo aquele sketch gigante quando o cara reclama, tipo: "Don't be a pussy".
Quando ele vai Uhum. beber na Escócia, e aí a pessoa, tipo, desafia a masculinidade dele para dizer que ele é fraco porque ele não é homem o suficiente. E ele usa essa expressão, né, que em inglês é don't be a pussy, em português a gente tem uma que seria mais ou menos equivalente, que seria não sejam maricas, né, um mariquinha, não sei o quê, que é você diminuir a masculinidade da pessoa para chamar ela de covarde. E aí ele fala assim: você está querendo dizer que a vagina é fraca? Sabe? E aí ele sai e deixa. E aí ele fala um monte de coisas que, assim, ele não está sendo um super aliado e falando como que as mulheres são incríveis e como que a gente tem que respeitar e que a gente tem que ser aliado, etc. Não, mas ele está deixando muito claro a posição de respeito à mulher que ele tem. Sim, não, e ele tá. E ele, inclusive, quebra todas essas míticas. Por exemplo, quando ele fala da questão de que ele, depois de alguns quarteirões, estava atravessando a rua, os sinais, assim, tipo, confiante, e nem ele olhava o celular dele, É. respondia mensagens enquanto caminhava, e ele descobriu que ele pode fazer qualquer coisa sem medo, estando ao lado de um branco. Eu É achei tipo. fenomenal. É muito... E a primeira piada, ele abre o show com isso. Sim. Essa é a primeira piada dele. Porque ele já tá. O pessoal já tá rindo. Tem muita coisa. Tem uma coisa no stand-up que eu acho que é assim: você está num show de stand-up, você está assistindo, ou você está lá no. Você está assistindo na TV, ou se você está lá no negócio, você está indo para rir. Uhum. Então você está disposto a rir. Então eu acho que tem muita coisa que ele fala ali, naquele início, naquela introdução, que não é tão engraçado assim. Mas você está disposto a rir porque você está num show de comédia. Então ele começa a falar lá de bater no capô do carro, e você está ali se divertindo com a experiência de uma pessoa Mas que que não isso é é um clichê estadunidense. de Nova York, é. Totalmente é maravilhoso. Mas assim, eu não estou dizendo que não é engraçado. É engraçado. Não é tão engraçado assim, Sim. sabe, para dar uma gargalhada, não sei o quê. Mas você já está se divertindo com a experiência de alguém que acabou de chegar nos Estados Unidos. Uhum. E é muito esperto como ele faz isso, que ele ganha a simpatia do público e não sei mais o quê, usando um clichê de Nova York que não é ofensivo, sabe? É só uma coisa, é o trânsito, é tipo você atravessar a rua e ele tá falando sobre uma coisa que aparece em filme. E é muito legal. E ele constrói toda essa cena, é muito esperto. Porque ele constrói toda a cena do cara que atravessa a rua e confia nos sinais, que, por sinal, aquela piada tem esse início desse setup dessa piada é extremamente engraçado para mim, por um motivo totalmente interno. Eu sou belo-horizontina. O meu namorado é brasiliense. A gente já está junto há 9 anos. Eu morei durante 6 anos em Brasília e ele está em Belo Horizonte comigo desde o início de 2019. Então tem 2 anos. Um pouco mais de 2 anos que ele está aqui. E a gente literalmente já teve aquele diálogo em uma faixa de pedestre com o sinal de trânsito, em que o sinal de pedestre abriu, então você abriu pra gente, e o Gustavo, vamos atravessar, mas está vindo o carro, mas o sinal, mas está vindo o carro, mas o sinal, mas o carro. Eu te Foi digo todo. mais. Eu já tive esse tipo de diálogo com a Priscila e eu ainda faço. Eu ainda faço, tipo, desafiando o caminhão, o motorista do caminhão. Eu sou isso. Tipo, eu olho na cara do motorista e falo: tá verde. É a minha vez de Você passar. é o cara da piada, né? Não é? E Sim, eu sou o eu cara sou o da piada. Trevor. Eu sou o Trevor. E é tão fenomenal, porque eu já tive essa cena com o Gustavo. Porque em Brasília não tem muito sinal. Lá é muito cheio de trevo e muito. E também não tem muita faixa de pedestre. Mas aonde tem faixa de pedestre, como não tem muito sinal,
ou ele tem um sinal que ele só é ativo, só entra na sincronização quando você aperta um botão para ativar, então é um sinal que está ali só para pedestre, ou ele não tem sinal e você, tipo, dá um sinal, abana a mão na frente da rua e os carros param para você atravessar, porque é uma lei de trânsito em Brasília, então você tem que atravessar, você tem que parar o carro. Eu não confio nos carros. Eu só piso na rua depois que os carros estão parados. Então não interessa se é meu direito atravessar. O carro é maior que eu vou perder essa briga. Então, deixa eu te falar, eu já tive com uma ex, eu já tive um diálogo, um conflito um diálogo de conflito, que ela morava num bairro ao lado do meu. E assim, tipo, os moradores desse bairro não conhecem o conceito de calçada. Exato. A partir do momento que eu tive convívio com essa galera, eu super, ok, tipo, posso andar em qualquer lugar e as pessoas têm que me respeitar. E se não me respeitar, opa, eu aqui. I'm walking over here. Exatamente. Pois é, então assim, ele faz esse setup todo do sinal, de como que o cara está confiante de que o sinal está aberto, então ele pode atravessar, e ele começa a seguir o cara, e você está esperando, e isso assim, uma das primeiras coisas, uma das primeiras regras do humor é a quebra de expectativa, né? Assim, a quebra de expectativa causa riso. Isso é uma coisa assim, é por isso que a gente ri da velhinha que tropeça na rua, não é porque a gente é escroto. Inclusive, eu me treinei para parar de rir. Porque é a Ok, eu quebra nunca de faria isso. expectativa que gera o riso. Oi? Eu nunca me Não, mas olha, treinaria para vídeo isso. cacetada, por exemplo, faz sucesso por quê? Porque a quebra de expectativa da queda causa riso. Isso é uma coisa fisiológica no ser humano. A gente depois Uhum. aprende que é engraçado por causa do social, né? Mas assim, parte da quebra de expectativa. Então, ele gera na gente a expectativa de que depois desses 8 quarteirões, que ele andou 12 quarteirões com o cara, de que quando ele chegar nos 8 quarteirões, ele foi imbuído da confiança de que ele pode confiar no sinal. Porque esse foi o setup que ele fez. E aí Uhum. ele vai e destrói a gente, quebra a expectativa, dizendo que ele foi imbuído da confiança de que você pode fazer qualquer coisa se você tiver o homem branco ao seu lado. Então, assim, essa piada mostra exatamente, eu acho que você começa, se você analisa a construção dessa piada, dessa primeira piada do especial dele, já dá para ver como que ele pensa, como que ele faz para subverter os cenários de uma forma que, assim, os homens brancos de Nova York que estavam naquela audiência não se sentiram atacados pela Pela piada. chamada, pela piada, pelo momento em que ele está chamando a atenção para o fato de que racismo existe. Então, uma coisa que eu achei muito bacana, né, é a questão que esse especial, ele foi de 2017 Uhum. e ele não tem um ataque, ele não envelheceu mal, ele ainda, você pode pegar ele por inteiro e repetir, porque ele é muito bom. Uhum. Mas, dando prosseguimento aqui no que a gente está falando, e aí você meio que tocou também nisso, é a questão da quebra da expectativa com relação ao diálogo da colonização. Nossa. E aí, nesse momento, a gente entra em toda a questão dos sotaques que, tipo, uou, E tipo, ele é blow my ótimo com mind, assim. sotaques. Ele é Sim! E assim, e eu tenho um problema que eu adoro, tipo, eu gosto de ficar imitando o sotaque dos outros, e eu tenho também um problema que eu não posso conversar com pessoas. Eu acho que a gente já conversou, já teve essa conversa de que somos eu não posso dois. conversar com pessoas que têm língua presa. Porque senão eu acabo Você emulando, começa tipo, a emular. sei lá, parece tipo espelho. Eu acabo, por estar conversando, eu acabo começando a falar com a língua presa. É. Não, isso a gente já conversou sobre isso, sim, porque eu sou a mesma coisa, e não exclusivamente com a língua presa. Eu sou um espelho para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que tem um maneirismo forte de fala, eu passo a reproduzir em questão de 2, 3 falas, ao ponto de
quando eu era adolescente, eu andava sempre com as mesmas pessoas. Quando eu era adolescente, eu andava sempre com as mesmas pessoas. Quando eu entrei na faculdade, essas mesmas pessoas passaram a ser menos frequentes na minha vida. Então, minha mãe sabia exatamente com quem eu tinha encontrado e quando, com base em como eu chegava falando em casa. Olha, você encontrou com o Papaléguas hoje? Como assim você sabe disso? Você tá falando igual a ele. Ah, hoje você encontrou foi com o Saulo, né? Sabe? Ela sabia exatamente com quem eu tinha encontrado. E isso, sim, até hoje, eu faço isso. Quando eu encontro com os meus amigos, eu passo a falar como eles. Eu acho que a minha mãe não consegue mais identificar quem são as pessoas que eu estou emulando, porque agora tem uma variedade maior e ela não conhece todas. Acho que no ensino médio teve essa coisa, né, de ela conhecer os padrões de fala de todos os meus amigos mais frequentes, então isso perdurou até o final da faculdade dela conseguir identificar. Eu fui para Brasília e o meu orientador é gaúcho. A primeira vez que eu voltei para Belo Horizonte, meus amigos ficaram assim: Karen, você foi para Brasília ou para o Rio Grande do Sul? Total espelho. E os sotaques do Trevor Noah são fenomenais. Sim, ele faz muito, muito bem, cara. E assim, é muito. Vamos lá, tirando o clichê do russo, porque o russo é só você colocar um R em qualquer coisa. É. E o indiano é só você falar cantado, né? Mas o britânico é igualzinho, gente. É muito, muito parecido com o britânico. É. O americano. E o pior é que assim, ele consegue fazer o americano e as suas nuances. Ele faz o redneck, ele faz o cara branco, e ele faz o cara, tipo, que é o americano médio, assim, também. E E ele você faz, consegue sacar. o negro do West Coast, ele faz a mulher negra do sul de New Orleans, ele Sim. faz. Não, e aí, quando ele faz o branco, é ótimo, né? E eu acho que isso é um outro setup inteligente que ele faz, porque ele é negro. Então, ele começa interpretando outros negros, coisa que um comediante branco não poderia fazer. Uhum. E depois ele interpreta o branco, coisa que se ele começasse fazendo, provavelmente poderia ser visto não como ofensivo, mas como uma coisa que poderia erguer barreiras na audiência branca, do tipo, aquela coisa do panfletário, que você falou, de ser Uhum. panfletário sem ser panfletário. Eu acho que isso faz parte dessa construção inteligente dele, de ele ganhar a simpatia do público antes de ele zoar a cara daquele público. Não, mas isso é o clássico, né? Você precisa É, primeiro, tipo, fazer com que as pessoas achem que você é legal e depois você dá um tapa na isso, cara. isso é o clássico da comédia bem feita. Isso não é o clássico Sim! tipo, Rafinha Bastos e companhia. Ah, Isso é o- nossa, esse é um especial que, assim, eu vi, mas Hum. eu gostaria de ter de volta as minhas horas, assim. Por que você fez isso com você mesmo? Você se odeia? Não, chega um momento que você, tipo, precisa ser, olha, deixa eu ver, deixa eu só ter Não, argumentos para poder é só você ouvir reclamar. ele falar por 2 minutos. Você não precisa gastar mais do que 2 minutos com Rafinha Bastos. Mas sabe uma coisa que é interessante aqui, né? É. Abrindo esse parêntese pro Rafinha Baixo, ele é um ótimo entrevistador. Ele sabe entrevistar muito bem. Não sei se você já viu, né? Aquele programa que ele tem no YouTube do 8 Minutos. E ele Vou faz deixar o boas YouTube entrevistas. achar que eu não quero que o algoritmo do YouTube me relacione com esse cara de nenhuma forma. Minha filha, o meu algoritmo do YouTube é a coisa mais randômica do mundo. Assim, na verdade, qualquer, tipo, acho que tanto do YouTube quanto do Spotify são coisas assim que, tipo, sei lá, eu vi alguma coisa. Vamos falar aqui, deixa eu ver. Ventilador. Eu vi um ventilador, alguma coisa assim, eu vou lá e eu pesquiso, pá. E aí fica. E aí eu vi, sei lá, tipo. Cirurgia de mastectomia. Aí eu vou lá,
procuro. E tipo, e entra isso. E aí eu vou procurando e eu vou vendo vários, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu não assisto só um, né? Eu vou vendo vários para poder entender tipo, poder Sim. conversar minimamente com alguém que saiba, assim, para falar, pô, eu vi um vídeo que mostrava isso, aquilo, aquilo outro. Só que eu não vejo um, eu vejo vários. Às vezes eu vejo, tipo, uma quantidade que fala assim, meu filho, você precisa parar. Mas É. tipo, é só. Não, eu tava dando Vamos uma lá. olhada no meu YouTube, sabe o que eu assisto no YouTube? Eu tava vendo o O que eu quê? realmente assisto. São vídeos são vídeos da comunidade LGBTQIA+, ou, porque tem interseções, da comunidade de pessoas com deficiência. É o que eu assisto no YouTube. E Critical Role. Então, eu tenho uma coisa que acontece muito comigo é que eu sempre gosto de ver pessoas de vertentes opostas dialogando, debatendo sobre determinado É. assunto. Não o programa da CNN, né? Às vezes eu vejo só para rir, tipo o Alexandre Garcia. Tipo, eu entro O Síndico de no Brasília? não sei, é aquele O a Alexandre Garcia é o opinião Síndico de vale, não sei o Brasília. que lá. Um mais Mas então, velho, branco. exatamente, é ele Ele é o mesmo. Síndico de Brasília. Então, o que que acontece? Às vezes eu entro só para rir da cara dele. Para mim, aquilo ali é um programa de humor, mas o algoritmo do YouTube vai entender que eu quero daquilo. Só que não. É. Eu não dou audiência para aquilo não, não. Mas Na, enfim, eu tenho as minhas formas de me expor aos pontos de vista diferentes do algoritmos. meu. Não, aos pontos de vista que são diferentes do meu, eu tenho as minhas formas de me expor a isso. Eu não fico só na minha bolha, mas eu prefiro que isso não contamine o meu algoritmo do YouTube. Meu algoritmo do YouTube é muito bonitinho. Não, nenhum algoritmo consegue me atender, então eu, tipo, ok. É. Cara, quantas vezes o algoritmo só teve um algoritmo que me atendeu uma vez, que foi o do Spotify, que foi sobre uma playlist de jazz, mas inclusive eu deixei um comentário que ela ficou bem previsível, mas assim, tipo, não reclamei, eu só estava falando. Foi bacana, foi legal, gostei dessa playlist, mas achei ela previsível demais. Mas, por exemplo, no Spotify, quando eu estou ouvindo música, ou em qualquer outro player, não passa de 3 músicas. Ele acerta 3. Depois, Não, o ele. algoritmo do Spotify é uma bosta. Cara, é porque eu saio assim, eu É. saio de Dua Lipa e vou pra Tiririca, e aí daqui a pouco eu vou pra Barões da Pisadinha, aí depois eu vou pro Iron Maiden, aí eu vou pro Eu também. Metallica. Aí, tipo, ele fica assim, meu filho, por favor, tipo, se decida. Me ajuda aí, Tome um né? rumo da Me vida. ajuda a te Me ajudar. ajuda. Mas Não, então, não. Mas cara, tá, Trevor Noah. 2 pessoas com TDAH conversando. não, então, é porque agora a gente vai caminhar pro encerramento aqui. Minha pergunta, mas é meio que óbvia, que atendeu às suas expectativas? Nossa, sim, cara, e eu, inclusive, eu acho que parece óbvia, mas eu acho que vale a pergunta, porque eu reassisti. E não é muito fácil um especial de comédia resistir a uma segunda audiência. Assim, por um lado, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar, eu dou risada de piada muito ruim. Por outro lado, o que eu gosto no Trevor Noah é o quão inteligente o humor dele é. Então, mesmo eu sabendo como é a construção e já sabendo a punchline, já sabendo onde ele está chegando com cada uma das piadas, e tem algumas piadas que tem mini punchlines no meio antes de chegar no final, né? Mesmo eu já sabendo essas coisas, eu me sinto recompensada, porque ele é um cara muito inteligente, muito esperto, e as conexões que ele faz são muito boas. Então, atendeu sim as minhas expectativas. Eu até fiquei meio com medo de reassistir, porque
Eu te falei que a gente ia assistir esse, e eu falei assim, com muita certeza, tipo, vai ser o Trevor Noah, eu gosto muito dele, vou reassistir. Puta merda, eu vou reassistir. Será que eu vou achar como assim? Será que eu vou me arrepender? Ai, meu Deus. Não. Aí a gente assistiu e, tipo, cara, foi a melhor parte do meu dia ontem, porque ontem foi um dia difícil, eu tive que fazer um monte de coisa, tive que sair de casa, o que é sempre estressante enquanto a gente ainda tá nessa pandemia. Demais. E depois que eu cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa e a gente sentou lá para assistir. Foi tipo, eu fui dormir mais feliz, sabe? Atendeu demais as expectativas. Então quer dizer que você recomenda Trevor Noah, Afraid of the Dark? Recomendo demais. Então, eu vou dizer aqui que atendeu às minhas expectativas e eu recomendo com uma ressalva. Não assista esse especial se você estiver cansado. Eu estou com essa, como eu já falei, estou com essa maratona, né? E eu estava um pouquinho cansado ontem e eu acabei dormindo em determinados momentos. Na verdade, eu acho que foi num momento só, quando ele estava já falando do sotaque russo. Assim, Mas aí eu estava essa bem eu acho que é a cansado. piada mais lenta dele, né? Desse Sim, ela é especial. demorada e assim, eu acho que tem coisa demais ali que ele podia dar uma cortada. Mas é É, aquilo, você tá ali, tá fazendo uma coisa para poder tentar caber no período de 1 hora, bonitinho, né? E, tipo, há um tempo atrás devia ser uma responsabilidade muito maior, né? Porque hoje em dia a gente vê uma pessoa que faz um especial, eles fazem vários, uma turnê e aí vão gravando, né? E faz o show por completo. Mas é, é basicamente isso. Então, é. fica aqui a recomendação. E com isso, a gente termina aqui. Karen, como que as pessoas fazem para te encontrar nessa internet de meu Deus, se por um acaso elas caíram de paraquedas aqui e não te conhecem? Bom, eu sou doutora Método em todas as redes sociais, estou no Twitter, Instagram, acho que no Steam eu sou doutora Método também, eu uso bem pouco Facebook, mas doutora Método, como doutora por extenso. E qualquer coisa, se não tiver certeza de onde que você quer me achar e quer ver o que eu faço, onde que eu tô, entra no doutoramétodo.com.br que tem tudo lá, você pode partir de lá para onde você quiser. Um site facilita tudo, né? É. Eu cansei de. Eu ainda estou me acostumando. Eu cansei de ter que falar de todas as redes sociais. Criei o site. Agora eu tenho que me acostumar a falar o site. Sim. E com isso, eu te aguardo no próximo stand-up. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só me encontrar em @leo_mogli, tanto no Twitter quanto no Instagram, que tá parado nesse momento, né? O Instagram tá lá, mas Twitter tô firme e forte. Difícil Esse episódio alimentar está um perfil disponível. de fotos quando você não sai de casa, né? Ah, mas vou te falar, dá pra você fazer muito foto merda. Inclusive, vou te mandar uma autodestrutiva, agora que eu tô com o cabelo grande aqui, ó. Eu vou te mandar uma que Dona Priscila tá rindo demais e toda vez que eu tô de bobeira, que eu vou lá e penteio o cabelo assim, pra esticar o cabelo, eu faço questão de colocar e falar com ela. Mas, enfim. Estou Esse aguardando a foto episódio está autodestrutiva. disponível em todos os agregadores e você pode deixar o seu comentário ou me indicar um stand-up no post em leo-mogli.com.br. Eu vou nessa aí. Fui! Tchau!